Olá pessoal, eu sou o Arthur Benevenuti, missionário luterano aqui na Jamaica, e hoje vamos falar sobre o Rastafari, o movimento ou a religião Rastafari que todo mundo lembra quando a gente fala a respeito da Jamaica. A gente passou algum tempo estudando a respeito da Jamaica, e quando a gente começa a ler e começa a estudar a respeito da Jamaica, é inevitável que a gente ouça falar a respeito do Rastafari ou do Rastafarianismo, que é uma espécie de religião ou filosofia. A gente vai ver um pouco mais a respeito do Rastafari no dia de hoje. O Rastafari ficou conhecido especialmente com o Bob Marley. Já falei um pouco a respeito do Bob Marley num outro vídeo, é só procurar no canal. E você vai saber também um pouco mais a respeito do Bob Marley, especialmente a respeito da religião cristã e sua relação com o Bob Marley. Quando a gente pensa a respeito da Jamaica, a gente lembra do Bob Marley e do Rastafari. Isso a gente chama de estereótipo, né? Aquilo que é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala a respeito de algum assunto. Então eu estou guardando para o final do vídeo uma curiosidade a respeito do Rastafarianismo. Rastafari é uma religião ou uma filosofia? Algumas pessoas vão dizer que ela começa como uma filosofia e que para pessoas mais dedicadas ela se torna uma religião. O Rastafari inicia na década de 30 aqui na Jamaica e é uma religião de origem africana ou baseada nas raízes africanas do povo jamaicano. A religião Rastafari crê no Deus Jah e crê num único Deus, então é uma religião monoteísta, e os Rastafari creem que Deus foi reencarnado no imperador da Etiópia, imperador Haile Selassie I, que foi chamado de Rastafari, porque o nome dele antes de ser imperador era Tafari Makonnen, e ele é considerado pelos Rastafaris como o Messias, como Deus encarnado. Então, o Rastafarianismo é uma seita messiânica com base no judaísmo e no cristianismo que tem a Bíblia como livro sagrado. Claro, tudo interpretado de acordo com a realidade política e geográfica dos Rastafari. Eles seguem os 10 mandamentos, baseado em Êxodo 20. Para os Rastafari, a Etiópia é muito importante, é uma referência. Por quê? Porque a Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Por isso, se tornou um modelo de resistência africana, negra, a uma tentativa de colonização estrangeira, especialmente europeia. Por isso, para o Rastafari, as cores da bandeira da Etiópia, verde, vermelho e amarelo, também são cores do movimento Rasta e são muito importantes na religião Rasta. E o uso dessas cores e a valorização da Etiópia como uma referência é também tratada como um traço de lealdade à África e ao Haile Selassie. Uma das esperanças do Rastafari é retornar à África e viver na África como uma terra prometida. Então, o retorno à África, depois da expulsão dos colonizadores, é o sonho de todo Rasta. Tudo começa com um cara chamado Marcus Garvey, que é um ativista político e religioso, que é considerado pelo Rastafari como um profeta. Ele é um jamaicano bastante abastado, que fundou um movimento nacionalista negro nos anos 20, nos Estados Unidos. Se tornou um símbolo político, e especialmente um jamaicano, que é um símbolo político, e de resistência cultural. Alguns, baseados e inspirados no Marcus Garvey, chegam a dizer que os negros são o povo escolhido de Deus. A religião, então, surgiu como uma reação à opressão de um povo colonizador, e essa opressão vai servir como uma chave hermenêutica, como centro de interpretação do movimento Rastafari para a Bíblia. E por que o Marcus Garvey é considerado um profeta? Porque algo que ele disse se cumpriu. Ele disse que um homem negro seria coroado rei na África e que esse homem negro seria o Messias. Marcus Garvey liderou um movimento de retorno à África que nunca foi conquistado, nunca houve de fato uma ação para que um grupo, ao menos, retornasse à África. E a grande ironia, olhando para a vida do Marcus Garvey, é que ele já morou no exterior, ele morou nos Estados Unidos, ele morou na Europa, na Inglaterra, mas ele nunca foi e nunca conheceu a África, para onde ele incentivava os seus seguidores a irem. O Rastafarianismo crê numa vida eterna,
mas que seria vivida a partir da reencarnação. Ensina também a abstinência de álcool e de outras drogas, como são considerados, por exemplo, medicamento e vacinas, assim como também tratamento médico. No vídeo que eu falo a respeito do Bob Marley, a gente vai ver como isso aconteceu e teve tudo a ver com a morte do Bob Marley. Rastafaris têm incluídos na sua dieta tudo o que é Ital, que é como eles chamam aquilo que é saudável ou puro. Eles têm uma dieta baseada em frutas e coisas naturais. Eles evitam o consumo de carne, mas eles proíbem expressamente o consumo de carne de porco, conchas, de peixe sem escamas e de caracóis. Também são famosos pelo consumo de cannabis ou de erva, também chamada de ganja ou erva santa, mas ao contrário do que muita gente pode pensar, esse consumo é utilizado para elevar a espiritualidade e para iluminação. E o consumo recreativo entre os rastas é considerado desrespeitoso. A cannabis é apenas uma das ervas medicinais utilizadas por eles, que são também chamadas de ervas do poder. E eles dizem expressamente: a cura para o ser humano não está no hospital, mas no consumo de produtos naturais. O corte de cabelo é expressamente proibido. Eu tô perdido, hein? Assim como o uso de tatuagens e piercings, por exemplo. Os famosos dreadlocks são considerados um voto dos recém-convertidos que eles podem assumir e que é muito bom que assumam. Eles têm um referencial bíblico para isso. Sansão é um exemplo deles, e eles creem que o Sansão utilizava cabelos dreadlocks, e eles creem que todos os de fato fiéis a Jah, ao Deus que se revela na Bíblia, que é o Jah, utilizavam esse cabelo. Acreditam que esse seja o cabelo que Jesus tinha e que todos os seguidores de Jesus também usavam cabelos dreadlocks. Eles celebram o Natal no dia 7 de janeiro, que é uma referência a uma data do Natal quando era celebrado na Etiópia, e celebram também datas como o nascimento e a coroação do imperador Haile Selassie. Originalmente não há templos, não há igrejas Rastafari, e a gente pode pensar um pouquinho na história e entender por quê. É só pensar no contexto do surgimento do rastafarianismo e na ideia de que se houvesse um templo, se houvesse um lugar para eles se reunirem, seria muito fácil acabar com o movimento e perseguir o movimento, uma vez que isso tinha um tanto de religião e um tanto de ativismo político. O rastafarianismo é, por isso, um movimento político revolucionário e religioso que mistura elementos de religiosidade e de ativismo político com o propósito de se proteger. Para que a gente entenda, a gente também pode lembrar do que os escravos faziam quando a capoeira foi criada, por exemplo. Era possível que a gente perguntasse, mas é uma luta ou é uma dança? E sempre se justificava, ora, é uma dança e não há problema algum, não há maldade alguma. E assim os escravos conseguiam desenvolver treinamento numa arte marcial para se proteger e também para lutar contra abusos dos seus donos, dos seus proprietários. A gente vai perceber que tem muitos traços e elementos cristãos presentes no rastafarianismo, e se a gente vai olhar outras situações, a gente vai ver que também é comum o uso de elementos da religião dos colonizadores para a criação ou para a manutenção de uma religião que já existe entre escravizados. Nós temos, por exemplo, tantos elementos do catolicismo presentes no candomblé brasileiro. No movimento Rastafari também não temos cerimônias como de casamento e sepultamento. E, finalmente, acho que é interessante a gente mencionar a Babilônia e como o conceito de Babilônia é importante para o rastafarianismo. Babilônia é tudo aquilo que não é a África. Então, de certa forma, inclusive a Jamaica é Babilônia. E toda a Babilônia tem um tanto de inferno. Eles consideram que tudo que não é a África é um tanto de inferno. É o lugar para onde eles foram trazidos à força, querendo ficar na sua terra natal. E por isso a África, ou especialmente a Etiópia, que é considerada uma nova Sião, uma nova Jerusalém, é considerada também o céu, a terra natal ou a terra prometida. Então existe um tanto de monoteísmo no rastafarianismo. Eles creem em um único Deus, que é Jah, e que tem também elementos da trindade, como no cristianismo. No entanto, os rastafaris também são bastante panteístas. O que é ser panteísta?
é acreditar que Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos os elementos da natureza, em todas as coisas. Isso a gente chama de panteísmo. Crer que Deus se manifesta em tudo. E para finalizar, eu trago a curiosidade para vocês. Como a gente relaciona tanto o Rastafari com a Jamaica, é de se esperar que a religião Rastafari, ou pelo menos a filosofia Rastafari, seja extremamente comum na Jamaica e que muitas pessoas, grande parte da população, seja Rastafari. Mas essa não é a realidade, pelo menos não a realidade quando se trata de religião. Cerca de 1% dos jamaicanos se consideram Rastafari. Então, por mais que a imagem da Jamaica esteja relacionada historicamente com o movimento Rastafari e com Bob Marley, a gente vai perceber, estudando um pouco da realidade jamaicana e vivendo um pouco da realidade jamaicana no dia de hoje, que isso tem a ver muito com estereótipo. A gente olha para as pessoas e para as ruas e para o povo jamaicano e a gente lembra, sim, do reggae, a gente lembra sim do Rastafari, a gente lembra sim do Bob Marley. No entanto, a maior parte da população jamaicana é cristã. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós agradecemos que você nos acompanhou até aqui. Incentivamos que você curta, compartilhe esse vídeo, curta esse canal, se inscreva nesse canal, assista os outros vídeos que nós temos aí no canal. E se você quiser, tiver mais alguma dúvida a respeito da Jamaica, a respeito do Rastafari, do rastafarianismo como religião, ou mesmo sobre a cultura Rastafari, pergunte aí que a gente vai atrás das informações que vocês quiserem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.